Boa noite, Natália, Rayane, Ravena. Boa noite, pessoal. Estou esperando um pouquinho aqui, aguardando a Daphne para ela entrar, para a gente iniciar a nossa live. Falar hoje sobre brincar na terapia, na neuropediatria, né, como um recurso terapêutico do fisioterapeuta que trabalha com pediatria. É, Na verdade, a Daphne vai falar muito bem, né? Mas brincar é uma coisa muito séria, né? Brincar é parte do desenvolvimento da criança típica e brincar é um recurso terapêutico, né? Para as nossas crianças. Oi, Janine, tudo bom? Você tá boa? Então, poxa, a gente conseguiu marcar com a Daphne essa live e ela é, sem dúvida, a melhor pessoa para falar sobre esse tema com a gente, né? E só estou aguardando ela aí começar, ela entrar para a gente dar início. A ideia é que no final a gente possa abrir para as perguntas, né? A gente tá querendo deixar alguns minutos finais para a gente conseguir responder as perguntas dos participantes. Joia? Só agora aguardar a nossa querida Daphne chegar, tá bom? Se quiserem já mandar a pergunta, ficar aí armazenada, depois eu vou buscando todas elas, certo? Bom, para quem já está aí assistindo, só adiantando, né? A Daphne que vai falar para a gente hoje, ela é fisioterapeuta, né? Ela é especializada em neuropediatria, ela é pós-doutora pela Faculdade de Saúde Pública da USP, ela é doutora e mestre também pela mesma faculdade, ela é consultora do Brincar pela International Play Association Brasil, e é especialista em vários temas, né? Adequadores posturais de baixo custo, inclusão escolar, intervenção precoce, é, e a avaliação de recursos terapêuticos infantis. Ó, Daphne chegando aí, tô autorizando ela a entrar, aguardar só um pouquinho. Vamos ver aí se foi. Acho que agora foi. Vamos ver, aguardando, tá indo. Pronto, Oiê! chegou! Oi, Daphne! Legal, que bom te ver, cara. Tudo bom? Que Boa bom. noite. Tudo certo! Nossa, fazia tempo que a gente não se via, né? Se falou muito, mas não se via. Tudo certo aí Bom em te São ver. Paulo? Todo mundo com saúde? Quase todo mundo, mas a gente vai ficar bem. No final Ah, tem que ficar bem. se Deus quiser, vamos sim. Vamos depois, daqui Amém. a alguns anos, a gente vai lembrar dessa história toda, né? Com certeza. Pessoal, então, para quem já está aí na sala assistindo, essa é a nossa querida Daphne. A Daphne é nossa professora do curso de pós-graduação em neuropediatria da Interfísio Uniredentor. Ela é uma pessoa muito querida nossa, ela vem lá de São Paulo para dar aula para a gente no Rio, na pós do Rio, né, Daphne? Uma E delícia. Aliás, a minha aula vai ser amanhã. amanhã tem aula, infelizmente online, né, por conta da pandemia, mas se Deus quiser, para a próxima turma já presencial, né? Com A gente está certeza. torcendo para isso. E o que a gente hoje queria, né, Daphne, o que foi a motivação para essa live é falar um pouco sobre o brincar. Né? Uma vez eu ouvi você falando brincar é coisa séria, né? E aí eu Com pensei, eu certeza. falei, gente, vamos falar sobre esse brincar, né? Vamos falar da importância do brincar, vamos trazer o brincar não só como uma ferramenta terapêutica, mas até um recurso a mais nesse momento da pandemia, onde a gente, pela primeira vez, está trabalhando sem mão, né? Quantos teleatendimentos a gente está fazendo. Então, inserir a brincadeira no contexto da família como um recurso, né? E é isso que a gente hoje quer que você fale para a gente. Então, eu vou Ai, perfeito. rapidamente apresentar aqui a Daphne, passar um pouquinho o currículo dela e vou deixar ela falar, que ela tem muito para falar para a gente, né? Que bom. Bom,
Então, a Daphne, como eu falei, ela é nossa professora, né, da pós-graduação da Interfis e Uniredentor. Estamos abrindo a 5ª turma agora em janeiro, se Deus quiser. Ela é pós-doutora pela Faculdade de Saúde da USP, também doutora e mestre pela mesma instituição. Ela é consultora do Brincar pela International Play Association Brasil e ela é especialista nesses temas, né? Adequação postural de baixo custo, inclusão escolar, intervenção precoce, a escala de avaliação e recursos terapêuticos infantis. Agora eu vou ficar quietinha, vou passar a bola para a Daphne, deixar ela falar e vou deixar ela começar falando, respondendo a pergunta principal, né? Qual o papel do brincar, Daphne? Por que uma criança tem que brincar? O que isso tem a ver com o desenvolvimento dela? Então, agora é com você. Perfeito, obrigada. O brincar, quando eu falei, né, o brincar é coisa séria, é porque é através do brincar que a criança entende o mundo e o mundo só acessa a criança através do brincar. Tanto que quando a gente vai tentar entender o que está acontecendo no contexto da criança, as avaliações são através do brincar, né? Então, tanto em relação à sua questão motora, à sua questão cognitiva, à sua questão social, a gente sempre vai conseguir a melhor resposta da criança, né? O que ela tem de mais complexo através da brincadeira. O brincar, ele é a ação da criança, então a criança respira e brinca. Tanto que às vezes algumas famílias falam assim, mas quanto tempo eu preciso brincar com a minha criança? Eu fiz assim, não, a sua criança está brincando 24 horas por dia, você vai organizar o teu tempo, mas o tempo dela, 24 horas por dia a criança está brincando, né? Porque o brincar da criança é o ser da criança. Então ela é através do brincar. E isso é legal porque a gente permanece com isso. Quando a gente está brincando com outras pessoas, mesmo na adolescência, na nossa fase adulta, a gente, quando está brincando, a gente é essencialmente quem a gente tem ali como valores, como princípios, né? Então, através da brincadeira, a gente consegue avaliar também adolescentes e adultos. Eu falo assim, que quando você quer conhecer, né, às vezes um colega, alguém que você vai trabalhar junto e tal, você convida para um happy, porque a hora que você, né, tiver mais descontraído, você é a sua essência. E a criança é a essência todo o tempo, porque ela está brincando todo o tempo, né? Ela é essencial. Tanto que quando a gente fala assim, nossa, brincando, brincando, eu falei tudo o que eu queria. Por quê? Porque através da brincadeira você tem a sua liberdade total de ser quem você é. Então, eu acho que a grande importância do brincar na infância é a gente, com certeza, colocar para aquela criança a oportunidade dela ser quem ela é. Eu gosto muito de usar a hashtag, né, o brincar nos faz iguais, porque quando a gente coloca crianças para brincar com crianças ou com a gente, se a gente está brincando junto, eu valido aquela pessoa como um igual a mim. Então, eu acho que através do brincar, a gente também valida o que é a inclusão, o que é a diversidade, como que a gente pode elaborar repertórios de estratégias de brincar, de acessibilidade, tudo através do brincar. Então, por isso que eu acho que a suma importância do brincar é essencial para a vida em qualquer idade. Então, brincar é muito sério, né? Muito sério. Brincar é muito sério. Eu adoro essa frase sua, brincar é muito sério, né? Coisa séria. E você Eu tenho falou... usado uma também, que uma família que me falou, né, eles falaram alguma coisa assim, nossa, e ele tá fazendo mesmo aquilo que você falou, né, que se você segura desse jeito, ele vai realmente alcançar mais longe e tal. Aí eu mandei assim pra família, e você acha que eu brinco em serviço? Aí a mãe pôs, com certeza! Então, eu acho que a gente tem o privilégio, né, de brincar em serviço, né? Isso é até um ponto, né, Daphne? Porque às vezes as crianças, quando entram na terapia, as famílias ainda não estão muito ambientadas com fisioterapia, reabilitação, acham que a gente realmente está só brincando, né? Não conseguem enxergar o objetivo terapêutico por trás daquela brincadeira, né? Isso. E eu acho que isso é de crucial importância, Fê, porque eu acho que é o nosso papel colocar o que a gente está fazendo durante o brincar. A criança está brincando. A gente está vendo se o pé da criança está com um apoio bacana, se o quadril está alinhado, se a mão está alcançando, se ele está conseguindo trazer para ele, se ele está vocalizando, se ele está focando no objeto. A gente tem vários pontinhos que a gente está olhando ali através do brincar. A criança está brincando. Os pais, de início, assim, pode ser que eles enxerguem pela criança. Então, tá brincando. Tanto que eu já escutei assim também algumas vezes, nossa, mas ele nem chorou, trabalhou direito.
como se tivesse que ter dor, né? Sofrimento, que senão você não está trabalhando, né? Eu fiz assim, não, a ideia é que ele não chore, que ele aprenda sorrindo mesmo, né? Então, que a nossa memória, ela é potencializada em 40 vezes se a gente está fazendo de uma maneira brincante, né? Se é de uma maneira agradável. Aquilo fica memorizado de uma potência muito grande. Então, é super importante que se a gente está fazendo a colagem de um adesivo na parede, você está olhando se os pés estão alinhados e tal. E aí é legal você falar para os pais, olha, tá vendo que o pezinho dele está alinhado? Tá vendo que ele deu um passinho para o lado quando ele foi colar um adesivo um pouquinho mais longe? Por quê? Porque o brincar você leva para casa. Então, do momento que você fez, e aí você fez, nossa, olha, realmente ele ficou de pezinho, encostando a mão na parede, o pé dele ficou legal e tal, ele olhou, ele ficou um tempo explorando aquele brincar e tal. Legal, levei para casa, eu posso fazer isso em casa, posso fazer isso na escola, posso fazer isso na casa dos avós. Então, o brincar, ele extrapola o consultório. E eu acho que é isso que é interessante, né? A gente, às vezes, dar a oportunidade, por exemplo, de uma criança, quando ela entra, e você fala assim, do que você quer brincar hoje? E a gente não fala tanto em desenvolver autonomia, por muitas vezes a autonomia a gente começa a desenvolver pela escolha do brinquedo. E as nossas crianças, às vezes, a gente deixa a nossa estrutura já toda montadinha ali para atendimento, né? Então, gente, a criança chegou e ela não pode nem escolher do que brincar, né? Para ela não tá brincando. Então, dar um bom início, assim, de formação de vínculo é a criança chegar e você falar, do que você quer brincar? E a criança, ela pode apontar, ela pode falar, ela pode olhar fixamente para um brinquedo e você dá duas opções e, de novo, ela reforçar que ela quer aquele, porque algumas pessoas podem falar assim, ah, não, mas a minha criança tem um quadro motor mais grave, tem um quadro motor cognitivo mais grave. Todas as crianças podem escolher do que brincar. O nosso papel é tornar aquela brincadeira acessível. Então, eu acho que é exatamente isso que a gente tem que se colocar disponível para a criança. Ela escolhe do que brincar, eu faço com que aquilo seja possível. Joia. E assim, as duas coisas aí que eu queria pegar um gancho no que você falou, né? Primeiro, assim, a gente contextualizou muito bem a importância do brincar, da relação, né? A brincadeira é a forma como a criança se relaciona com o mundo, né? Mas a gente agora, pensando na criança não típica, né? Na criança com uma patologia especificamente, esse brincar tem ainda um algo a mais, né? Esse brincar vai despertar talvez áreas, né? Onde a gente teria dificuldade em explorar, em acessar de outras formas. Você pode falar um pouquinho da criança atípica, né? Da criança com a patologia? Como que a Claro. brincadeira entra ali nessa plasticidade cerebral, nessas entradas sensoriais, nessa forma dela se relacionar com o mundo? Perfeito, Fê. Eu acho que o interessante é assim, quando a gente pensa no desenvolvimento que é comum, que é o desenvolvimento que é esperado, a criança faz e repete várias vezes. Então ela vai mostrando ali em gramas, ela vai fortalecendo, e depois é muito mais fácil ela resgatar a informação. As nossas crianças, né, que chegam até a gente, às vezes com uma condição motora que não é tão favorável à exploração, né, algo assim que fica um pouco mais difícil dela interagir de uma maneira tão espontânea, eu acho que o brincar, ele faz justamente esse fortalecimento da informação, porque ele faz com que a gente associe áreas cerebrais, e isso faça sentido, sem eu ter que repetir tantas vezes. Então, uma criança que tem um desenvolvimento típico, ela vai, talvez, abrir e fechar uma porta trocentas vezes para para entender, compreender o abrir e o fechou, né, o abrir e fechar. Só que a criança que não tem essa habilidade, né, de fazer isso motoramente, de se colocar, de impulsionar e ficar abrindo e fechando várias vezes, imagina quanto tempo ela precisaria repetir isso, né, durante uma atividade direcionada para ela compreender. Se a gente coloca uma atividade de achou, cadê? Achou, a gente abriu e fechou, e a gente fez o achou. Então, a gente juntou com alguma coisa que é vocacional, de vocalização, vocacional não, perdão, de vocalização. A vocalização altera tônus, tanto que quando a gente escuta um grito, a gente aumenta o tônus, quando a gente está falando baixinho, a criança meio que vai, né, diminuindo o sinal de alerta. Então, a nossa voz também vem para acionar uma área do cérebro que também vai alterar o tônus dessa criança. E vai colocar no brincar de uma maneira lúdica para ter a questão da surpresa, da antecipação, de você talvez falar 1, 2, 3 e
Achou! Então a gente já pegou a contagem, já antecipou. Olha quantas informações que eu coloquei ali de uma maneira contextualizada para ela memorizar o abrir e o fechar de uma porta, porque ela está achando, por exemplo, a mãe, o pai, o irmão, a irmã, aquilo tudo fez muito sentido. Ela teve que fazer 2, 3 vezes. Se ela tivesse que fazer isso sem a contextualização do brincar, ela teria que abrir e fechar várias vezes. Né? Então, eu acho que essa potência que tem da gente ativar áreas cerebrais diferentes e de uma maneira contextualizada, isso traz também o sentido de tudo aquilo. E esse fazer sentido é que faz com que a criança se aproprie do movimento. E como você falou anteriormente, ainda por cima, com o prazer, né? Com a ativação do sistema límbico, com aquele. Isso é legal, então isso vai ficar ainda mais fixado, né? Então, todas essas entradas que você deu, né? O auditivo, o visual, né? E ainda por cima, o prazer de estar ali, né? Se relacionando, né? E não só uma função. Vamos lá, abre e fecha, que às vezes Exato. para uma criança não vai ter nem sentido, né? Isso é muito legal mesmo, Exatamente. muito legal. E Daphne, agora sim, um desafio, né? Vamos pensar numa criança atípica, uma criança mais grave, uma criança para os físios que estão aí, vamos pensar num PC GMFCS5, né? Ou num autista, uma criança que a gente tem Uhum. mais dificuldade em acessar. Como, Uhum. qual a estratégia, qual a dica que você dá para a gente elaborar o brincar, o que escolher, por onde acessar, como entrar nesse universo, às vezes, de uma criança que tem menos entradas, né? Ou que pelo menos as entradas são um pouco mais difíceis, às vezes é uma baixa visão, um déficit auditivo, Uhum. um déficit cognitivo. O que que você É. pode falar para a gente? Eu acho que como fisioterapeutas, né, encantados pelo movimento, eu acho que a gente tem que também ler o movimento da criança. Então, por muitas vezes, uma criança que chega, às vezes no colo dos pais ou na cadeira de rodas, com uma movimentação bastante baixa, controle de cervical prejudicado e tal, e aí você vai falar assim, mas como que ela vai escolher o brinquedo? Então, eu vou direcionar, eu vou ver se ela foi um pouco mais para trás, como se ela não quisesse. Então, eu primeiro faço uma comunicação com essa criança. Eu acho que, em primeiro lugar, eu vou ler esse movimento e vou interpretar como uma comunicação. Eu acho que isso é crucial para a gente poder fazer com que o impulso do movimento venha de uma maneira contextualizada. A gente tem a maneira mais tradicional de fazer assim, né? Quando a criança chega e ela tem uma dificuldade motora maior, uma dificuldade cognitiva maior, a gente vai colocando brinquedos que a gente acha que vai ser legal para essa criança. A gente pode deixar uns 5 disponíveis, uns 3 disponíveis ali. Mas quando a gente conecta com a criança, quando a gente vai ler esse movimento, porque a gente está falando de movimento, a comunicação é movimento, a comunicação é você se projetar para você escolher, né? Então eu acho que não deixa de ser movimento. E a comunicação é algo que vai impulsionar o movimento. Se eu consigo ler esse movimento dessa criança, eu consigo também fazer com que ela escolha, e isso sim traga ela para o brincar. Quando a gente coloca o brincar, e daí às vezes eu já escutei muitas pessoas falando assim, não, mas olha, eu escolhi o brinquedo super adequado para ela, eu falei quais são as regras, eu falei, e ela não gosta de brincar. Eu falo, não, gente, ela não gosta de seguir regras, né? Ela não gosta de seguir comandos, né? Porque você veio e botou um monte de ordem ali e falou assim, olha, ela aqui não está colaborando, porque eu estruturei tudo aqui. Mas o brincar, ele é conjunto, ele é compartilhado, e ele desenvolve justamente essa autonomia. Então, para o brincar acontecer com uma criança que tem uma dificuldade maior da gente acessar, dela se colocar, né, dela impulsionar para o brincar, a gente primeiro vai fazer a nossa conexão. Com uma criança, por exemplo, com TEA, né, dentro do espectro do transtorno de autismo, a gente pode ver qual que é o brinquedo que ele tá. A primeira coisa que a gente às vezes escuta, né, falar assim, ah, não, mas ele tá só com o carrinho, então eu tiro o carrinho porque não faz sentido, e daí eu tento dar outras opções. Não faz sentido para você o carrinho. Se o cara tá lá fazendo isso com o carrinho 23 horas das 24 horas que ele tá, algum sentido faz esse carrinho. Alguma coisa ali tá sendo para ele, né? Então, aquilo é o ser do brincar ali. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode acrescentar
repertório. O que a gente vê que uma criança, quando ela fica girando a roda do carrinho, às vezes está um barulho enorme dentro dela e a regularidade está vindo de fora. Então eu faço algo regular para eu poder também me regular lá dentro, que está uma bagunça às vezes. Então, da gente colocar aos poucos algo que puxa esse carrinho para colocar num túnel, pega o carrinho, vamos fazer uma estrada? E vai e volta, e vai e volta. Eu dei regularidade de ir e voltar, mas eu aumentei a amplitude de um movimento que estava aqui e agora está indo e voltando. Então eu vou acessando de acordo com alguma pista que essa criança está me colocando, que me conecta com ela. Então, às vezes, a gente não valorizar o que a criança está trazendo, né, e ficar preso, não, mas é uma criança que não tem uma... Será que ela sabe tudo que ela pode? Ela sabe, ela observa o mundo 24 horas por dia, né, então ela sabe que ela poderia muita coisa. O nosso papel ali é conectar e tornar acessível. Então eu acho que é isso que a gente poderia dar como oportunidade para uma criança GMFCS 5 e para uma criança que às vezes tem uma dificuldade, né, da gente acessar por conta de algum transtorno comportamental, e aí a gente usar essa ponte que ela já mostra para a gente como uma ponte para enriquecer o repertório de brincar. Joia. Então, acho que, resumindo um pouquinho isso tudo que você falou, eu acho que a gente, como físio, precisa ajustar o nosso foco, né, a esses detalhes, aos sinais. A criança vai dizer para a gente, de alguma forma, dentro do que ela consegue apresentar como linguagem, às vezes um piscar, um movimento, o que ela vai querer fazer, né? E não a gente ser pragmático. Não, hoje o atendimento será isso, vamos brincar disso, organizar, né? E ela vai levantar e sentar, e ela vai pegar isso, e ela vai... Não, então vamos deixar eles escolherem, né? E dentro das escolhas, elaborar as estratégias, né? Porque eu acho que é super legal, Fê. Às vezes a gente pensa numa criança e fala assim, nossa, mas ia ser tão legal se ela levantasse de um banquinho, né? Numa cadeia meio que semi-aberta, e daí segura a mãozinha e coloca aqui e tal, não sei o quê. E a criança chega e fala, eu quero brincar de bola. Aí você fala assim, tá, eu tinha pensado fazer isso. Vamos então tentar pegar a bola e jogar no cesto? Mas aí eu vou de sentado, eu levanto e jogo a bola no cesto, né? Então, meio não é pra gente tirar completamente a nossa linha de raciocínio, né? O que a gente poderia dar de oportunidade de movimentação. Mas é a gente aproveitar o impulso do brincar dela e colocar as oportunidades de movimento. Porque às vezes ela tem aquele brincar, mas com um repertório pobre de movimentação. Então, a gente enriquecer repertório motor dentro do brincar da criança é um objetivo que é muito mais fácil de ser alcançado do que a gente impor um repertório. Joia, perfeito, perfeito. Muito bom. E assim, para terminar, mais uma perguntinha, depois eu vou passar a bola para a Rosana, que está aí online também. Tem muita gente aí querendo falar com Sério, você. que legal! Mas, assim, só porque eu acho que é o momento, a gente precisa falar sobre isso, né? Você e tantas outras pessoas. A gente está fazendo teleatendimentos ainda, né? Uma coisa nova que a gente está aprendendo junto com os nossos pacientes, com os pais, trabalhar sem as mãos, né? E eu acho que nesse contexto onde a gente não pode estar com a mão e a gente também não pode esperar que pais tenham os manuseios que nós gostaríamos, a brincadeira se torna ainda mais importante, porque às vezes é aquele momento que a família está sentada e que a gente orienta, olha, faz isso ou faz aquilo, e a gente vai estar trabalhando aquela criança no contexto familiar, né? Então, assim, qual a sua experiência nesse momento de pandemia, de teleatendimento? Onde é que a brincadeira está aí? Fala um pouquinho pra gente. Claro. Perfeito, Fê. Eu acho que o teleatendimento, ele me deu uma grata surpresa. Eu já fazia alguns teleatendimentos de crianças que moravam ou em outro estado ou em outros países, famílias brasileiras que moravam em outros países, então já faz uns 3 anos que eu já tenho acompanhado algumas crianças que eu nunca vi pessoalmente, que a gente sempre faz por teleatendimento, principalmente na aquisição de algumas posturas e tal. E durante esses teleatendimentos, eu acho que o que me deu assim mais força para que a gente conseguisse fazer exatamente, né, esse resultado ser visto pela criança, ser visto pela família, e a gente é ali o terceiro a ver esses resultados, né? Eu acho que o principal é que a família e a criança também fiquem motivados. E eu achei que foi interessante porque a gente fez também
uma entrada na casa dessa família que fez, às vezes, a altura de uma mesa fazer mais sentido, a altura do sofá, alguns cabos de vassoura virarem barras paralelas, algumas almofadas virarem pranchas de equilíbrio, alguns sofás virarem pula-pula, alguns colchões, né, solo instável para poder fazer a bolinha de sabão. Então, através do brincar, né, e do que a gente proporcionava de até alteração no ambiente, é aquilo que a gente havia comentado do brincar ser levado para casa. E eles brincam ali comigo, ok, durante uma hora, mas depois desliga e aquele colchão continua ali. Então, aquela criança continua fazendo essa exploração. E é interessante porque de uma semana para outra, a gente sempre inicia com o que aconteceu durante essa semana, né? E sempre tem alguma coisa bem positiva. Então, eu acho que essa entrada na casa das famílias também pode dar para a gente mais sentido da continuidade do nosso trabalho na casa das famílias, que deve ser o nosso foco. Porque a gente sabe que mesmo nos atendimentos, né, que a gente faz com uma maior frequência durante a semana, se isso não extrapolar o consultório, não vai fazer sentido. Né? Então, poxa, a criança dá alguns passinhos no consultório, trocar os passos é genial, a gente vai às lágrimas e tal, mas é muito mais genial quando eu recebo um vídeo do WhatsApp, a criança dando passinho em casa, na escola, na casa dos avós. Porque daí sim a gente fez assim, poxa, foi para onde deveria ir. Né? O consultório né? Exatamente. O consultório é algo muito assim, de petiscos. Você vai dando petiscos motores, né? O jantar, o almoço, o prato principal é lá fora. É da porta para fora, né? Então eu acho que os teleatendimentos, eles mostraram pra gente que é possível, que as famílias estavam assim, obviamente com uma preocupação muito grande desse afastamento, mas que elas também se viram super habilidosas para poder dar essa oportunidade. É interessante que a gente tenha parceria muito, mas é também muito interessante que a família tenha a segurança de que ela também proporciona oportunidades incríveis, e é isso que impacta realmente no atendimento. Perfeito, perfeito. Fazer a Ah, limonada posso, do... Fala. e posso falar uma coisa também, Fê, que eu achei que foi sensacional, a participação dos irmãos. Porque no teleatendimento, meu, é a família inteira, né? Então é a avó que está no sofá, os irmãos que estão ali, né? Então eu achei que foi também uma apresentação da família toda, assim, muito legal. E é interessante que às vezes a gente abre assim, né? Eu falo, a hora que abre a tela assim, eles já estão com um desenho que eles fizeram, ou já está o cenário montado. Tia, olha, ele já fez isso. Então, meio que é um diário, assim, com os irmãos trazendo, que eu acho sensacional. Legal, legal. Eu tive algumas experiências bem legais assim com irmãos, Que legal. irmãos que um inclusive ele se chamava de estagiário. Eu sou estagiário, tia. Você pode me Tá boa. pedir que eu pego. Então pega a bola, vamos jogar bola. E ele ia lá e pegava. Então era um menino mais velho, né? Ele já uns 10, 11 anos e ele se chama de estagiário até hoje, assim. O menino, o irmãozinho já voltou para o atendimento presencial, mas ele sempre fica lá, olha, eu sou estagiário, se precisar, Que eu tô aqui. legal. É Bonitinho. sensacional, cara. É sensacional. É a participação da família, né? E colocar justamente ali o brincar nos faz iguais é exatamente isso, né? Quando a criança fala assim, poxa, olha, tá todo mundo fazendo, eu também vou querer fazer, né? E é legal, porque na primeira vez que eu entrei, assim, tinha uma irmãzinha que estava junto e tal, e daí ela fez assim, agora acabou o dele, pode começar o meu? Porque, tipo, acho que ela falou assim, é hora da brincadeira, né? Deixa eu já me incluir, então, a próxima hora é minha, né? Porque eu achei sensacional. Eu tive brincadeiras, eu falei, brincadeiras de pandemia, né? Então, às vezes eu entrava e eu falava assim, o que a gente vai brincar hoje? Não, hoje a gente vai brincar de Uber Eats. Uber Eats é pandemia, né, gente? Porque ninguém usava tanto assim antes, né? Agora eu penso assim, nossa, é verdade, né? Uma brincadeira que veio muito durante a pandemia, né? Então, eu achei que foi muito enriquecedor, assim, para diversas possibilidades, apesar, obviamente, de tudo que está acontecendo ao nosso redor, e a gente, né, não conseguir falar com tanta naturalidade assim em coisas boas, por conta de muita coisa que está acontecendo de não tão legal, mas, obviamente, que o repertório aumentou de atuação e o repertório das famílias também tem sido enriquecido. Sim, sem dúvida. Era a frasezinha que eu ia falar, né? Meio clichê, mas é verdade. A gente aprendeu a fazer a limonada do limão, né? Então é um momento difícil
foi uma reclusão, né, obrigatória, compulsória para todo mundo, foi uma mudança em rotinas, mas assim, as coisas boas apareceram, né? E eu acho que o fato da gente conseguir ter tecnologia para entrar na casa da criança, para estar com a família, para orientar, para ver essas coisas tão legais acontecerem, né? É um, talvez, dos melhores benefícios que a gente está colhendo dessa pandemia aí, né? Dessa reclusão toda. Exato. E A uma coisa Rosane, interessante também, né? A gente estava falando sobre a questão das crianças dentro do transtorno do espectro autista. Às vezes a gente tem que fazer elaborar algumas estratégias para essa conectividade, né? Teve uma porcentagem, eu não vou saber te precisar a porcentagem agora, mas uma grande porcentagem dos funcionários de, por exemplo, uma das ferramentas que está mais conectando pessoas no mundo, que é o Zoom, está dentro do transtorno do espectro autista. Então, uma grande parte dos funcionários deles, né? Então, até onde a gente vai colocá-los com uma dificuldade de conectividade, se, por exemplo, hoje a gente está se conectando para fazer reuniões, para dar as aulas e tal, através de ferramentas que estão sendo monitoradas por pessoas dentro do transtorno do espectro autista. Então, eu acho que é algo que a gente realmente aumenta repertório. que legal essa informação, não sabia, muito bacana saber, muito bacana. Eu vou, Daphne, aqui para o pessoal que está assistindo, né? A Rosana está aqui online, não tem como eu colocá-la para participar, porque são só duas, mas ela está aqui com a gente e eu vou pedir para ela fazer as considerações aí também. A Rosana é nossa colaboradora da pós, para quem está assistindo, da pós-graduação de neuropediatria. E, Rô, se você quiser aí escrever, eu estou aqui lendo E eu o adoro. chat, porque ela também, coitada, estava terminando defesa de doutorado, estava não, está terminando, está daquele Está. jeito, né? Então ela não está aqui, não vai entrar ao vivo, mas se ela quiser falar alguma coisinha aí, e aí eu acho que a gente podia abrir para as perguntas, né? Aqui, ó. Acho que ela. Ah, não, é Nini que está falando. Eu acho que a gente também pode, se o pessoal quiser ir mandando perguntas, aproveitar a Daphne aqui online com a gente aproveitar esse momento para também trocar, né? Para tirar alguma dúvida, né? Deixa eu ver se alguém está escrevendo aqui. A Janine está falando, com relação ao TEA, eu percebi que faz muita diferença para nós terapeutas ouvir autistas adultos. Tenho seguido muitos e entendido melhor esse universo, que foi Ah, falou é que sensacional. Tem uma live, eu acho que a Janine viu também, mas eu acho que é da Temple Grandin, eu acho não, é da Temple Grandin e eu acho que a Janine viu, que foi sensacional. Ela é uma grande pesquisadora ela tem autismo, né, e ela fala bastante sobre quais são as ferramentas que ela utilizou para ter essa conexão com as pessoas e falar mais sobre as estratégias que podem ser utilizadas. E é uma live sensacional, é exatamente isso, Janine. Eu acho que a gente tem dado também a oportunidade de ouvir, né, quem é o centro do que está acontecendo de alguma dificuldade, para que a gente também aprenda com essas estratégias e consiga usar com outras pessoas também que passem pela mesma dificuldade. E interessante também, né, Daphne? Eu acho que a gente está numa linha crescente de aprendizado sobre o espectro autista, né? E a gente É... consegue entender e até perceber melhor essas pessoas, né? E se relacionar. Era uma coisa que há um tempo atrás a gente, né, só entendia o autista como aquele autista severo, né? Que tinha dificuldade em se socializar, e hoje a gente sabe que não é assim, e consegue entender melhor e participar, e incluir essas pessoas com muito mais facilidade do que era antigamente, né? Talvez um pouco Ah, do com que está certeza. acontecendo hoje seja reflexo dessas pessoas que estão, né, se mostrando aí, digamos assim, para nós. A Rosana falou Exatamente, aqui, estão nos ensinando, né? é verdade. Tá, ela agradecendo, falou, poxa, aqui, ó, gratidão, deixa eu achar tantas mensagens. Daphne, como sempre, nos brindando com tanta sabedoria e sensibilidade, isso é a Rosane falando. Muito Ah, feliz que linda. com essa live, sensacional. A Janine falando novamente aqui também. Aí aqui tem uma pessoa.
perguntando, tem alguma experiência com crianças com sequela pós-Covid? Você pegou Sim, alguém? algumas crianças, sim. Sim, tanto com algumas questões respiratórias, e também eu tive dois bebês que tiveram atraso motor, e que eu acredito que tenha sido por conta do período de internação e tal, mas o outro eu acredito que tenha ainda assim havido algum tipo de lesão, porque ele voltou com alguns padrões de movimento o qual ele não tinha antes. Ainda está sendo bastante investigado, né? Quais são investigadas as sequelas do Covid na criança, né? Então tem algumas crianças que são assintomáticas, tem algumas que ainda precisam que a gente trabalhe a parte respiratória por uma falta de alinhamento, né, ou um cansaço maior que fica depois do Covid. E eu tive só um pequenininho que me pareceu que o atraso dele não é só um atraso, que parece que tem alguns outros sinais também de alguns padrões não tão funcionais de movimentação. É. Mas eu ainda não vi nada escrito sobre isso, Fê. O que saiu mais, né, agora a gente tem visto bastante estudo sendo feito, é mais em relação ao isolamento, né, mas não em relação às Sim. consequências da criança. Então, ainda não li nada formal sobre isso. Acho que a gente ainda está no olho do furacão, né? Como a gente teve muita criança assintomática, ou crianças que sequer, né, tiveram a doença, a gente ainda não está entendendo muito bem essa população, não tem uma amostra ainda muito grande, mas as alterações neurológicas nos adultos cada vez se tornam mais evidentes, né? Estão começando a ser algumas publicações sobre isso. Eu acredito que em breve a gente tenha aí alguma coisa Sim, nesse dia. A Rosana está falando aqui, ó, tive uma criança que foi uma sequela leve de Zika, que já estava livre dos sintomas e que após o Covid, alguns sintomas neurológicos voltaram. Olha que interessante. tá vendo, né? Eu acho que Uma ainda Zika está em leve, investigação, né? que coisa, né? Vírus interagindo com vírus, né? Era Zika, É, reabilitou essas e aí combinações que a gente não tem muito ainda conhecimento sobre, né, essas combinações virais e o quanto elas podem ser agressivas, né, ao sistema nervoso. sim, com certeza. Uma loucura. Mas, de fato, uma coisa importante que você falou é que a gente começa a ver muita publicação sobre os efeitos do confinamento, né? E eu acho que isso é um tema que também daria outra live, né? A gente tem muita coisa aí para discutir, né? E para repensar também, né? Eu acho que é bem interessante o assunto também. Quem sabe a gente não faz um novo tema aí daqui a uns dias, né? Para a gente discutir. Muito, muito rico esse momento que a gente está vivendo, muitas transformações, né? E saber lidar com elas da melhor forma possível é muito importante. A É Rosana verdade. respondeu aqui, né? A criança, sim, sem nada definido, né? Beleza, a Beatriz agradeceu a resposta. Deixa eu ver se tem mais alguém, mais alguma pergunta aqui. Que eu estou adorando, a gente poderia ficar conversando aqui até amanhã de manhã, né? Mas o Instagram limita nosso tempo. Eu estou marcando aqui. Mas vamos ver se mais alguma pergunta. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? A gente já está caminhando para o fim. E, infelizmente, né? Poderíamos conversar mais. Por enquanto não chegou nenhuma pergunta aqui, mas então, Daphne, acho que você pode suas considerações finais, igual o debate político, né? Considerações finais sobre brincar, vamos estar de olho aí, atento aos sinais que as nossas crianças nos dão, né? Sobre o que usar, A né? Laurinha, que linda! A Laurinha é uma pequenininha que eu acompanhei durante a aquisição de marcha dela. Que linda, cara! Não, vocês que são seres humanos incríveis. É, as minhas considerações finais, eu acho que vão muito em sintonia com o que o brincar pode nos proporcionar, assim. Então, se a gente puder fazer memórias boas, se a gente puder fazer ressignificado de alguns momentos que estão acontecendo, né, através do brincar, a gente está atento ao brincar dos nossos pequenos justamente durante esse período, porque como a gente disse desde o início, né, a criança entende o mundo pelo brincar e o brincar também é o acesso que a gente tem à criança. E às vezes eu tenho até comentado isso,
Os meus filhos, no meio da pandemia, mais ou menos, eles estavam brincando, assim, com os bonecos deles, e aí tava o Hulk, tava o Capitão América, tava uma Barbie, né, tava uma outra boneca, LOL, sei lá, e aí estavam ali, e aí a hora que eu cheguei, assim, eles estavam falando, mas tá sem respirador, né, mas a gente já chamou, tá chegando o caminhão, e daí tava mesmo o caminhão vindo com alguma coisa e tal. Eu disse assim, nossa, gente, e aí o que tá rolando e tal? Não, a gente já pediu mais respiradores, vai chegar, vai dar tudo certo, eles estão segurando a mão dela e tal, não sei o quê. Então, como ali, né, eles estavam me mostrando tudo que eles estavam escutando através do brincar. Então, como é importante que a gente esteja atento em cada brincadeira, que a gente não desmereça cada pérola que a criança traz. Eu gosto muito de, às vezes, escrever assim as pérolas dos meus pequenos, e eu ponho pérolas dos pequenos, né? Então, que a gente nunca desmereça o que a criança traz como vocalização, como algo de informação de dentro para fora, e porque foi o resultado de muita coisa que ela observou, que ela trouxe de dentro para fora, né? Então, eu acho que observem o brincar, curtam o brincar e memorizem, né, ressignifiquem vários dos momentos, porque é disso que vai estruturar o resto das nossas vidas, né? Às vezes a gente vai sentir o cheiro de um bolo de fubá e vai lembrar, da minha avó que tirava, né, o bolo de fubá e tal, não sei o que, e é super interessante. Às vezes um movimento que a gente vai fazer, fala, nossa, tinha uma música que era, né, assim, 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 e tem toda a coreografia da música e tal, como que era que meus filhos trouxeram esses dias, que era uma que eu brincava na hora do recreio, Tim Marmelo, e daí você meio que faz a coreografia, sabe? É algo que fica no corpo, a memória é do corpo e a memória é na área. Então, se divirtam, memorizem e ressignifiquem cada momento, que eu acho que é disso que a gente é feito. Sensacional, Daphne, sensacional, amei. É fundamental isso que você falou, está nos brindando com informações que às vezes no nosso dia a dia a gente vai perdendo, né? Mas é estar atento o tempo todo, né? E estar atento até nas nossas brincadeiras, né? As nossas crianças. Muito bom, muito, muito legal. Bom, nosso tempo está acabando. Eu preciso me despedir de você, infelizmente, que eu acho papo leve, papo gostoso, que a gente aprende, mas infelizmente a gente tem que encerrar. Então, só posso te super agradecer pelos minutos aí perdidos conosco aqui, né? De ensinamento, de Foram papo investidos. leve. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, sempre com a gente, pela parceria com a Interfísio. E te desejar tudo de bom. Espero que em breve a gente possa se ver presencialmente, né? E não só virtualmente, né? E para o Com pessoal que certeza. perguntou, vai ficar gravado sim. Ó, várias pessoas dizendo que são apaixonadas por Muito você. Aí, bom. tá vendo? Que lindas! Que bom! Apaixone-se pelo Muito brincar. Eu vou estar lá no meio, cara. Um bom, a beijo para live. todos. Muito obrigada, viu, Fê, pelo convite. É uma honra para mim ser lembrada por um tema que é tão importante. Obrigada mesmo. Nada, Daphne, eu que agradeço. Uma boa noite aí para você, um beijo grande, beijo seus pequenos também. Para todo mundo que está aí participando, super obrigado. Batemos um recorde aí de pessoas assistindo, muito obrigado. Que E legal. fazer agora para encerrar, né? Fazer nossa propaganda, turma 5, pós-graduação em Neuropediatria e Puericultura da Interfísio Uniredentor, marcado agora para janeiro. Se Deus quiser presencialmente, se ainda não for possível, iniciaremos virtualmente. Tá bom? Super Exatamente. obrigado, pessoal. Live Tira uma gravada. selfie comigo, Fê, assim, deixa eu Claro, ver. Aê! beijo Quer grande, dar tchau? Daphne. Dá tchau, vem aqui. Minha filha quer dar tchau junto. Oi, oi, tchau. Oi, cadê o irmão? Cadê o irmão? O Jorginho tá lá embaixo? Agora, né, é moda agora esse negócio aqui, gente. Tem pela casa É inteira essa slime. geleca. Slime, é. Na nossa Slime. época era geleca, agora é slime, cara. É outro nível. Meu cachorro adora. Você não tem ideia do que fizeram com ele aqui com a slime. Meu Deus do céu, hein? É Ó, a é uma Clara, ideia, assim, brincar com cachorro. É Clara, é. Clara e Jorge. é igual a minha Clara, eu gravei o nome dela. Eu tenho a minha De... Clarinha também. Um Ó, beijo, beijo grande, Fê. tá? Obrigadão, Daphne. Nota 1000.
Gente, boa noite aí. Obrigada. Obrigada a todos, tá? Beijo. Tchau. Tchau, Clara.